noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, né, aos que verão esse vídeo depois. Queremos mais uma vez agradecer a presença, a oportunidade de estarmos aqui nesta casa, que nos acolhe sempre com muito carinho, onde eu sigo na minha caminhada evolutiva, no entendimento do meu eu espiritual, vivendo uma existência transitória. Agradecer a todos que me acolhem diariamente, especialmente ao coordenador do Centro da Associação Jesus de Nazaré, na pessoa do professor, mestre e irmão querido Beto Lago, que sempre me incentiva a continuar nessa minha busca, né? Que mais uma vez os irmãos espirituais que nunca desistiram de mim estejam aqui ao meu lado, me inspirando, para que tenhamos uma conversa edificante e engrandecedora. Que seja engrandecedora para todos nós, né? Principalmente para mim que estou aprendendo. Que a paz do amado Mestre Jesus esteja sempre com todos nós. A nossa fala de hoje, ela será direcionada para o tema A Justiça na Providência Divina. Mais especificamente, a lógica da justiça divina. A lógica na justiça divina. E para darmos início a esta conversa, eu gostaria de rever com vocês o significado de providência. Então, providência divina é o meio pelo qual Deus governa todas as coisas no universo. A doutrina da providência divina afirma que Deus tem controle completo de todas as coisas. Isso aí inclui o universo como um todo, vocês podem consultar lá nos Salmos, capítulo 103, versículo 19. O mundo físico, podemos observar em Mateus, capítulo 5, versículo 45. As transações das nações, Salmos, capítulo 66, versículo 7, nascimento e destino humanos, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, sucessos e fracassos humanos, em Lucas, capítulo 1, versículo 52, e a proteção do seu povo, que está em Salmos, capítulo 4, versículo 8. Então, essa doutrina, ela se mantém em direto contraste à ideia de que o universo é governado por sorte ou por acaso. Essa informação foi tirada do Google, tá? E o endereço para vocês. Então, vamos ver que Deus é um Pai amoroso e justo. E por definição, que nós podemos encontrar lá no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, temos que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Isso nós vemos na primeira pergunta que Allan Kardec faz aos Espíritos. Que é Deus? Então, Deus é a causa de tudo e é o Criador de tudo. Sempre existiu, não foi criado. Porque se Deus tivesse sido criado, o que eu teria criado, esse seria Deus. Está em todas as partes e preside todas as coisas. Não existe efeito sem causa. Partindo desse princípio, tudo que existe no universo, que é um efeito, é o resultado de uma criação. Tem uma causa, ou seja, tem um Criador. Esse Criador é Deus. Então, como Pai amoroso, justo, todo bondade, todo perfeição, Ele nos quer à sua imagem e semelhança. Por isso, Ele nunca nos abandona, sempre nos motivando e nos incentivando a partir de nossas próprias consciências para o caminho do amor, para o caminho do bem, para a plenitude, para o nosso estágio último, que será o dos anjos, do átomo ao arcanjo, como nos lembra sempre Kardec. Essa é a linha evolutiva que todos nós deveremos seguir. É um determinismo. Alguns seguirão mais rápidos, outros mais lentamente e alguns muito lentamente. Mas todos nós chegaremos lá. Então, ainda analisando o significado de providência, que é o prover, o abastecer, fornecer, suprir, e Deus, nosso Pai, nos providencia tudo isso, nos dando, através das reencarnações sucessivas, a oportunidade de evoluirmos e nos tornarmos seres humanos melhores. Nós colocamos em prática o que aprendemos ou o que erramos em existências passadas, ou até mesmo nessa existência. Então, partindo desse entendimento, vamos compreender um pouco esse capítulo do livro Pão Nosso, mas uma grande fonte de informação que nos foi ofertada pelo nosso amigo espiritual Emmanuel, através das mãos do muito amado Chico Xavier. E o título dessa mensagem, que é a lógica da providência, vai nos remeter a entender um pouco o que significa essa lógica. Então, depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. A mensagem de Paulo está em sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32.
Vamos contextualizar um pouco essa passagem para o entendimento daqueles que ainda não leram o livro de Hebreus, um dos primeiros que se tem conhecimento do Novo Testamento e que trata-se das cartas de Paulo de Tarso aos Hebreus. Então, está lá em Hebreus, capítulo 10, vou ler do 32 ao 39 para contextualizar, tá? Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflição. Esse é o ponto que vamos estudar, né? Mas vamos continuar a leitura. Em parte fostes feito espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo de vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, vamos ver o que é que Emmanuel quer nos dizer, nos ensinar com esta mensagem. Depois que foste iluminados, suportastes grandes combates e aflições. No livro Pão Nosso, capítulo 60. Aqui nos remete essa frase, depois que foste iluminados, ou seja, depois que adquiristes conhecimento, depois que conhecestes as coisas do mundo espiritual, após ter acesso às informações do reino dos céus, ao ter conhecimento da existência de algo maior que nos governa e cuida de nós como um Pai amoroso, bom e justo. Então, depois que abrimos, nem que seja parcialmente nossos olhos para as verdades da vida, deveríamos, como seria esperado ou como nos foi propagado, viria a bonança, viria a bem-aventurança, viria a felicidade eterna, viria, entre aspas, a paz de espírito. E, no entanto, Emmanuel nos diz, suportastes grandes combates e aflições. Ou seja, não é assim tão fácil, tão simples. Abrir os olhos e o mundo ficará perfeito. E não haverá mais dores, mais sofrimentos, nenhum padecer, nenhuma angústia, nenhum tormento. Ao contrário, pelo visto, a partir daí, desse conhecimento, começaremos a suportar ou começaremos a enfrentar grandes batalhas e aflições. Então vamos entender esta afirmativa de Emmanuel. Seguindo aqui o texto, né? Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Vamos começar aqui a entender o que esse espírito amoroso quer nos ensinar. Essa frase, que a mim significa que quando nos despertamos para a fé sincera, aquela fé que conhece o amor de Deus para com todos, que entende na sua magnitude que somos seres espirituais vivendo em experiência de carne, como afirmou o filósofo e padre da Igreja Católica Teilhard de Chardin, no século XIX, e não o contrário, ou seja, corpos de carne vivendo em experiência espiritual. Quando nos despertamos para a espiritualidade em que deveríamos gravitar, observamos que estamos sempre colocando a matéria acima do espiritual e que isso não estava nos levando ou não está nos levando para um caminho evolutivo, longe dos sofrimentos e das dores, muito pelo contrário. E para isso é extremamente importante descortinarmos a perspectiva do mundo carnal ou material e o do mundo espiritual e colocarmos em tudo uma existência espiritual. Só assim iremos entender que Deus não é um Deus que julga, não é um Deus que oprime, que roga pragas, que castiga e condena os seus filhos ao fogo eterno, como observamos em muitas referências ainda nos dias atuais. Vamos entender que Deus é o Deus que João nos descreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, do versículo 7 ao 10. Deus é amor. O amor é a essência de seu ser. Tudo que Deus faz vem de seu amor, por nós, pela justiça, pelo bem, pela verdade. Deus ama todas essas coisas. O amor de Deus é tão grande que se reflete em todos que têm Jesus em seu coração. E por causa do seu amor tão grande,
Deus enviou Jesus para pagar o preço por nossos pecados. Agora nós podemos voltar a conhecer o amor de Deus sem medo do castigo. O amor de Deus nos protege e ensina a viver de maneira correta. Então, diante desse amor que João nos relata, desse amor imenso, como entender esses sofrimentos, angústias e aflições a que estaremos submetidos, a ponto de querer nos afastar do mundo espiritual para evitar sofrimentos e dissabores? Vamos continuar aqui nossa leitura. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Ou seja, vamos observar aqui que existem aqueles que, após o conhecimento das verdades do mundo espiritual, aqueles que abriram um pouquinho seus olhos, preferem se afastar deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o sofrimento, a dor, a angústia, o padecimento que com certeza virão. Estes são aqueles que ainda não compreendem, por estarmos ainda na condição de seres imperfeitos, não compreendem a lógica da justiça divina e que Deus nos irá fornecer tudo o que nos é necessário. Ele sempre vai suprir todas as nossas necessidades. Lembremos da passagem sobre os lírios do campo e das aves dos céus, que está em Lucas capítulo 12, versículos 27 e 28. Vou ler rapidamente para vocês. Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Aqui vale uma ressalva, que não é simplesmente ficar na ociosidade esperando que Deus faça tudo por nós, porque até os lírios, eles oferecem gratuitamente para quem os maltrata o seu suave perfume e a beleza de um campo em flor. Vamos ver ainda, reforçando essa passagem, o que nos diz Emmanuel no seu livro Vinha de Luz, capítulo 152, intitulado Cuidados, sobre a passagem de Lucas, essa mesma passagem dos lírios, Decididamente, o lírio não fia nem tece consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta. Dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Ou seja, mesmo nas intempéries, mesmo no sofrimento, mesmo sabendo que podem ser pisoteadas, elas continuam enfeitando e perfumando. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Cumprimos a vontade de Deus obedientemente? Vamos continuar. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, portanto, haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O que vemos e o que observamos com estes escritos estão sempre atualizados, A ignorância, a futilidade e os ímpios que se revestem de traços bizarros, se utilizando de fantasias exteriores, muitas vezes querendo se impor como aqueles que se acham, que conhecem, que dominam a verdade. E muitas vezes, quando estes mesmos conhecem as verdades celestes, ou seja, têm acesso às verdades espirituais, ao reconhecimento da nossa existência em um corpo carnal passageiro, mas que na realidade somos espíritos imortais, eles se deparam com sentimentos contraditórios e muitas vezes se deixam abater por sentimentos de tristeza, de abatimento, de introspecção, o que os levam muitas vezes a casos de depressões, que materialmente e fisiologicamente não se tem uma explicação dentro da lei dos homens, com base nos conhecimentos, digamos, terrestres. Tudo isso, Emmanuel nos afirma que é natural, porque nos levará à ponderação e ao remorso pelas condições de desregramento em que vivíamos.
nos levará a refletirmos sobre as nossas atitudes, as nossas desventuras e os nossos dissabores. Nos fará refletir se existiria um outro caminho que nos levaria a uma situação em que estas angústias não existiriam. Podemos escolher sim este caminho, podemos analisar e descobrir que caminhos é esse. Está tudo em nossa consciência. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. É preciso que nos esclareçamos, que tomamos conhecimento das verdades divinas, da existência de um Deus amoroso, justo e bom. Um pai não abandona seus filhos. Lembramos aqui a passagem do filho pródigo, em que o pai foi o primeiro a correr e abraçar o seu filho que estava perdido e tinha voltado para casa. Do mesmo modo que esse mesmo pai que foi o primeiro também a acolher o outro filho que estava se sentindo preterido, ele vai em busca e resgata os dois filhos de volta para casa. Ou seja, Deus sempre irá nos resgatar para voltarmos para a nossa verdadeira casa. Não importa o caminho que tenhamos percorrido, né? O caminho do amor, da bondade, do perdão, ou mesmo o caminho da revolta, da ilusão, todos eles serão trajetos que serão superados e todos nós caminharemos de volta para os seus braços amorosos, que nos criou a sua imagem e semelhança, e assim gravitaremos em torno do seu amor e sob a proteção desse amor. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Essa misericórdia é que se baseia na justiça de Deus, a providência divina, a sua solicitude, que nos resgata daqueles caminhos que muitas vezes escolhemos sem refletir sobre a possibilidade de algo maior, a que todos nós estamos predestinados. E assim, analisaremos e faremos as nossas escolhas. O pai sempre confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhe-ás no coração, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disto. Só a luz espiritual concede o êxito nas provações. Aquele que se iluminou um pouquinho tem por dever de misericórdia auxiliar os demais e não de julgar. O cristão que julga não compreende a nossa missão na vida. Estamos aqui para servir através de nossas ações. Somos os trabalhadores da última hora. O nosso apostolado se realiza através da nossa evangelização. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Só a luz espiritual vai garantir o êxito nas nossas provações. O planeta, esse planeta em que estamos habitando, é um planeta de provas e expiação. E todos os dias temos alguma prova para superar. Em todos os ambientes somos provados, somos testados. E se você já tem o conhecimento de reconhecer-se como espírito imortal que é, temos que compreender que todas as situações que passamos são necessárias para o nosso crescimento. Aí está a lógica da providência, nos dando o trabalho, a oportunidade e fazer com que aproveitamos todas as oportunidades. Se você recebeu a carga de trabalho é porque você está capacitado e de alguma forma você se preparou para isso. Lembramos aqui a passagem do livro Jesus no Lar, que é um livro que estamos estudando em um de nossos grupos de estudo, no capítulo 12, onde Jesus, conversando com os apóstolos, ouve a narrativa, né? E nessa narrativa nos conta sobre uma determinada narrativa, em que um ser já considerado de alto grau evolutivo, né, de alto padrão espiritual, precisava ser testado. E foi solicitado a Deus que ele encaminhasse 4 provas para testá-lo em sua fé, né? E aí Deus manda primeiro a necessidade. E o seguidor passa por severas situações de privações e obstáculos.
doenças e abandono dos entes amados. E ele se sai muito bem nessa prova. Então a primeira prova que Deus encaminhou para ele foi a necessidade. Ele passou muito perrengue, digamos assim, na vida. E ele se saiu muito bem nessa prova, não reclamando, não blasfemando, etc. Na segunda prova, Deus mandou o dinheiro como prova, né? E diante da riqueza, ele sempre foi solidário e compartilhou a sua riqueza com todos os necessitados. Ou seja, também se saiu bem dessa segunda prova. Como terceira prova, Deus enviou o poder. E com o poder que lhe foi dado, ele de tudo fez para melhorar as condições de seus semelhantes. Então ele não pensou apenas em si e nos seus familiares, mas de todos os seus semelhantes. E ele melhorou a condição de vida de todos. Ou seja, passou também na terceira prova. Por ter passado nesses 3 testes anteriores, Deus lhe mandou o 4º teste, a cólera. E aí ele lá, triunfante e feliz, foi visitado, enfim, pela cólera. A cólera valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe no amor próprio, causando-lhe grande desrespeito. Como ele se sentiu ofendido e desrespeitado, o devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Vejam bem, né, meus irmãos? Ele passou por 3 testes difíceis. Ele passou pela necessidade, que nós passamos constantemente, muitos de nós. Atualmente, a situação precária do nosso país, nós vemos muitos irmãos passando necessidade e observamos atitudes diferentes diante da necessidade. Ele se saiu muito bem. Passou pela segunda prova, que foi a riqueza, né? Ele recebeu muito dinheiro. E aí, com esse dinheiro, ele poderia viver feliz, pensando só nele e nos seus próximos, nos seus familiares, digamos assim. Mas ele se preocupou com todos e ele compartilhou essa riqueza com todos. Então, ele também se saiu na segunda prova, já era um espírito bem encaminhado. Veio a terceira prova, que foi o poder. E nós sabemos que o poder, às vezes, sobe a cabeça, digamos assim, né? E as pessoas se perdem diante de grandes poderes. Mas ele, como um servo ainda obediente, ele conseguiu também passar por essa terceira prova. Ele utilizou-se desse poder que lhe foi atribuído e ajudou a melhorar as condições de vida daqueles próximos, aqueles outros seres que dependiam de alguma forma dele. Então passou também na terceira prova. Mas quando veio a irmã cólera, e aí ele se sentiu ofendido, se sentiu desrespeitado, apesar de estar feliz por ter passado pelas outras situações, ele acabou caindo nessa tentação. Ele acabou baixando sua vibração, gritando, xingando aquele ser que tinha causado a sua cólera. E quantas vezes nós não passamos por isso, né? Nós estamos bem, nós estamos evoluindo, nós estamos estudando, estamos buscando o nosso aperfeiçoamento, orando, ajudando ao próximo, mas de repente, em um momento de perturbação, alguém que chega sem nos avisar e nos causa alguma dor, algum infortúnio, alguma perturbação, e nós perdemos a paciência e gritamos com esse, gritamos com aquele, provocamos a ira, a desarmonia nos ambientes, né? Então, podemos não passar dessa prova também. E aí Jesus remata no texto sobre essa passagem belíssima que é sobre as provas, né? Sobre a providência. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. Potências educadoras, gente. Olha aí, quem foram essas potências? No caso, a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Nos ensina muito. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade.
Por enquanto eu estou bem, estou tendo tudo direitinho, minha casa está arrumadinha, tenho comida, alimento, tenho até o que sobra um pouquinho, posso ajudar o outro. Mas se chegar a minha necessidade, o que eu farei? Como eu sairei dessa prova, né? Pensemos nisso. Então, nos exercícios da necessidade é que se examinam a sua resistência moral. Muitos voltam estragados também das sugestões do dinheiro, que eles observam o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que eles experimentam a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem o qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Então essa passagem está no livro Jesus no Lar, no capítulo 12. Então, quantos de nós não chegamos nem na primeira prova, né? E essas provas que nos são dadas, elas são para nos testar, para exatamente nos verificar se a gente conseguiu evoluir nessa caminhada, se nós estamos observando os nossos erros, os nossos passados delituosos e estamos corrigindo. Então, estamos sempre orando, estamos em vibração, se o ambiente está tranquilo, está perfeito. Mas e quando vem a necessidade? O que é que acontece? E quando vem o dinheiro? O que é que acontece? E quando vem o poder? E basicamente, quando alguém nos irrita, o que é que nós fazemos? Nós caímos em tentação, né? A lógica da providência é essa: você precisa passar por essas situações para você se entender como um espírito em processo de crescimento, em processo de evolução e que precisa superar todas essas, digamos assim, más tendências, como está definido no Livro dos Espíritos, em que é definido aquele bom espírita pela capacidade que ele tem de domar, né, as suas más tendências. Não é que esses espíritas, né, aqui falando dos espíritas em si, sejam todos bonzinhos, não. Nós sabemos que não somos bonzinhos. Nós estamos ainda como seres imperfeitos, tentando encontrar essas nossas imperfeições e corrigi-las. Então nós sabemos onde o nosso calo aperta e nós estamos buscando a todo dia, a cada instante, nos melhorar, tornar-nos seres melhores, né? E essa é a lógica. Nós viemos para cá para sermos testados. Estamos testados o tempo todo, mas Deus, nosso Pai amoroso, nosso fiel escudeiro, vai estar sempre de braços abertos para nos acolher, independente do caminho que escolhemos. Lembrando sempre que a lógica da providência é que nós vamos todos caminharem para a evolução, para sermos seres melhores, para sermos espíritos puros, para sermos anjos, né? Do anjo ao arcanjo, lembrando mais uma vez. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer que é preciso agradecer a Deus por estar vivendo essa experiência, essa oportunidade e efetivamente estarmos nos tornando uma pessoa melhor, né? Uma pessoa que consegue enfrentar as suas provas, né? Com resignação, né? Com confiança de que estaremos caminhando para um mundo melhor, porque elas representam a providência divina. Elas representam o nosso colocar os pés no chão, né? Jesus nos ensina que devemos amar ao próximo, não, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas, no entanto, sempre, constantemente estamos, às vezes blasfemando, às vezes reclamando, às vezes nos sentindo injustiçados, né? Mas precisamos analisar que muitas vezes esses erros, essas falhas em que nós caímos são provas, são testes que Jesus nos manda, que Deus nos manda para avaliarmos a nossa fé. E essa fé, ela precisa ser uma fé que não seja uma fé cega, mas uma fé consciente, uma fé que estamos caminhando para a evolução, estamos caminhando para estarmos mais próximos a Deus sempre, cada vez mais. E precisamos superar todas essas, digamos assim, todas essas más tendências, todas essas más inclinações e nos tornarmos pessoas melhores.
essa providência, elas nos foram colocadas em nosso caminho e Jesus nos chama constantemente à nossa realidade, né? Para que prestemos atenção em nós mesmos. Tanto é que a lógica, a direção da doutrina espírita é conhece-te a ti mesmo. Então precisamos nos conhecer, reconhecer que nosso caminho é um caminho árduo ainda, podemos passar pelas dores, podemos passar pelos dissabores, mas que saibamos sair delas sem blasfemar, sem abandonar a Deus, sem abandonar o nosso irmão, o nosso próximo, porque é através deles que nós chegaremos a um caminho mais iluminado. Então eu queria encerrar a minha fala com isso. Hoje o texto é pequenininho, né? Espero que todos tenham entendido a mensagem que eu tentei passar para vocês. E que a paz do amado Mestre Jesus esteja sempre com todos nós. Gratidão imensa a todos.